Moçada, a Donzela de Ferro ressurgia renovada. Happy birthday to you, The X Factor. Roda a vinheta. Saudações pesadas, moçada, o seu peso do dia chegando para pôr mais peso em sua vida. E antes de falarmos do assunto de hoje, peço mais uma vez a você que ainda não se inscreveu, que vá lá, faça a sua inscrição para continuarmos fazendo aqui nossos vídeos. Deixe seu like lá também, que é importante para divulgação do vídeo, beleza? Muito bem, moçada, e hoje nós temos um aniversário aqui de 30 anos deste play maravilhoso, fantástico, porém também polêmico, porque nós vamos falar aqui, que aparece aqui, ó, The X Factor, disco que o Iron Maiden lançou em 2 de outubro de 1990 e hoje completa 1995, 2 de outubro de 1995, e hoje completa 30 anos de seu lançamento. Ontem, no dia 1º de outubro, foi o aniversário do Dogs of War, do Saxon, né, que foi lançado em 1º de outubro de 1995. No dia seguinte, foi lançado esse do Iron Maiden. Então você vê aí, 2 ícones da New Wave of British Heavy Metal, trabalhando ainda quase que em uníssono nos anos 90, né? Muito bom para o som pesado. E moçada, esse disco aqui, ele é o primeiro álbum que marcou uma séria mudança na formação do Iron Maiden, que houve a saída do carismático vocalista Bruce Dickinson. Então vamos ver a formação desse disco aqui e depois comentaremos a respeito das repercussões dessa formação e como essa formação se saiu na gravação deste play aqui. Então a formação era a seguinte, tinha lá alguns bem tradicionais, né? O fundador e dono da bola, Steve Harris, no baixo. O extremamente longevo guitarrista Dave Murray. O também longevo baterista Nico McBrain. E o guitarrista Jake Gers, que aqui já completava 5 anos de banda, então já estava na banda já há um bom tempo, né? Razoável. E nos vocais, Blaze Bayley, o homem que substituiu Bruce Dickinson. Bruce Dickinson, vocês sabem, depois do Fear of the Dark, o Iron Maiden acabou fazendo uma turnê mundial de despedida do Bruce Dickinson. A saída do Bruce Dickinson foi estardalhaço, na verdade, né? A saída do Bruce Dickinson e a entrada do Blaze Bayley. O Iron Maiden fez uma turnê mundial lá, de despedida do Bruce Dickinson. Gravou 2 álbuns ao vivo, né? A Real Dead One e a Real Live One. Um com os clássicos mais antigos, outro com os clássicos mais recentes, da época, né? Aí o Bruce Dickinson saiu, e aí a banda fez um estardalhaço também para a escolha do novo vocalista, né? Com aquela história lá de disponibilizar um endereço para que vocalistas do mundo inteiro mandassem fitas lá com gravações para serem analisadas. Tudo desnecessário, porque o vocalista já estava escolhido, né? O Blaze Bayley é um vocalista de uma banda britânica chamada Wolf's Bane, que há algum tempo, recentemente, antes, né, desses fatos aí, havia feito abertura de shows pro Iron Maiden, e o Steve Harris gostou dele e tal, e se lembrou dele na época lá e acabou chamando-o para o posto. E aí? Bom, moçada, esse disco aqui, ele é bastante criticado exatamente por causa do Blaze Bayley e também por causa de algumas mudanças de forma de direcionamento da banda. Por quê? O Blaze Bayley, eu digo para vocês o seguinte, é um grande vocalista, um grande intérprete, mas, na verdade, não era o cara certo para substituir o Bruce Dickinson no Iron Maiden, na minha opinião. Por quê? Porque ele tem uma voz, né, uma voz e um jeito de cantar muito diferentes do Bruce Dickinson. E as bandas às vezes têm essa frescura, né, quando vai trocar um cara, não queremos uma cópia do fulano que saiu, tá. E às vezes põe um cara lá muito diferente, às vezes dá certo e às vezes não. Aqui foi um caso que não deu muito certo. No estúdio, sim. No estúdio deu muito certo. Esse disco aqui, e o posterior, que ele gravou 2 discos com o Iron Maiden, The Element Eleven, foram discos muito bons, né? Porque nas músicas novas, as músicas inéditas, que foram feitas de acordo e para a voz e o jeito de cantar do Blaze Bayley. Acontece que nos shows,
aí o Iron Maiden tinha os clássicos antigos. E aí que a coisa pegou. Até nos clássicos lá do Paul Di'Anno, a coisa ia bem, porque o Blaze Bayley podia se aproximar um pouco do Paul Di'Anno, mas não do Bruce Dickinson. Então, nos clássicos eternizados pelo Bruce Dickinson, né, que foram, nos quais ele colocou uma pegada muito pessoal, o Blaze Bayley não dava uma interpretação das melhores. Então, apesar de ser um grande intérprete, mas o jeito de cantar e a voz muito diferentes, não combinava. Então, ele ficou algum tempo no Iron Maiden, mas ele acabou saindo depois e o Bruce Dickinson acabou voltando, né? Mas no estúdio, a coisa funcionou maravilhosamente bem. Então, esse disco aqui, falando dele, né, com essa formação e com as músicas que aqui foram gravadas, na minha opinião, que me desculpem as viúvas do Bruce Dickinson, mas na minha opinião esse disco aqui é maravilhoso. Foi um grande disco que o Iron Maiden fez em 1995, com diferenças não só pelo vocal, mas também no direcionamento da banda. A banda fez aqui algumas músicas que nem pareciam ser Iron Maiden, tá? Porque mudou um pouco a timbragem das guitarras, mudaram um pouco os andamentos, a banda fez um disco bem mais sombrio do que a banda costumava fazer. Ficou ruim? Não, ficou excelente, ficou diferente. Ah, mas ele não é o Power Slave, ele não é o The Number of the Beast, ele não é, sei lá, o Fear of the Dark. Não, ele não é mesmo, ele é outro disco. Ele é o The X Factor. E ficou muito bom, tá? Na minha opinião, é um disco maravilhoso e o Blaze Bayley aqui fez um trabalho excelente no disco, tá? Vamos então falar das músicas aqui, pra gente entender um pouco melhor como que esse disco aqui é, né, e como que ele se comporta. E aí, moçada, só lembrando uma coisinha que eu já falei pra vocês aqui, e sempre que aparecer alguma assim eu vou falar. As bandas têm os seus clássicos, citamos aqui que o Iron Maiden tem os seus clássicos, né? E eu já falei pra vocês que eu tenho alguns clássicos particulares. E esse disco abre exatamente com um deles. Sign of the Cross. Moçada, que música maravilhosa. 11 minutos de um petardo heavy metal progressivo de primeiríssima linha. Olha, moçada, eu vou falar uma coisa pra vocês. Conta uma história. Em 2019, eu e a minha filhota fomos ao Morumbi, São Paulo, assistir o show do Iron Maiden. E para minha gratíssima surpresa, eles tocaram essa música. Eu não esperava. Não esperava nenhuma música aqui da fase do Blaze Bayley. O que mostrou até também que o Bruce Dickinson não é um C 3 pontinhos, né? Porque vocês sabem muito bem que tem vocalista aí que ele não quer, ele sai da banda, aí ele passa um tempo fora, tem outros caras que vão lá, daí ele volta, mas ele se recusa a cantar músicas que foram gravadas com outro cara quando ele não estava lá, né? Isso aí é meio comum acontecer. O Bruce Dickinson, mas o Bruce Dickinson também, ele, desde o começo, ele sempre cantou músicas que eram do Paul Di'Anno, né? Então ele nunca teve essa frescura. E ele não se fez enrogado em cantar essa música aí da fase do Blaze Bayley, ali com ele no Iron Maiden. E ele deu uma interpretação maravilhosa. E olha, moçada, quando eu percebi que era essa música que eles iam tocar ali, eu sacudi tanta menina do meu lado ali que eu acho que eu misturei todas as coisas que ela tinha por dentro. Porque, olha, adoro essa música, tá? Que clássico, que coisa maravilhosa. Vários climas, sobe e desce, montanha russa de emoções, sabe? Olha, assim, ela abre o disco e depois o disco segue maravilhoso, mas só por ela já vale o disco inteiro. Que música sensacional. Seguindo, Lord of the Flies. Não tem muito as características do Iron Maiden, tá? O timbre das guitarras é diferente, é um negócio mais sombrio, e caiu bastante bem no vocal do Blaze Bayley, tá? Então, uma grande música também, bastante pesada e fantástica. E é uma coisinha que eu esqueci de dizer, ó. O Adrian Smith já tinha saído do Iron Maiden há algum tempo, e aí saiu o Bruce Dickinson também. Vocês sabem que Adrian Smith e Bruce Dickinson eram compositores muito atuantes no Iron Maiden, né? Então, sem eles, quem compôs aqui praticamente o disco inteiro foi o Steve Harris, né? Ele só não assinou uma música aqui, que foi assinada por Janick Gers e Blaze Bayley. E todas as outras, ele participou algumas
de autoria solo, né? Só ele fez a música inteira e algumas outras em parceria com o Jake Gers e o Blaze Bayley. Então, aqui o Bruce Dickinson e o Steve Harris foi o principal compositor disparado aqui da banda. E a única música que ele não assina é exatamente a que vem aqui depois, Man of the Edge, que foi então escrita por Jake Gers e Blaze Bayley. E essa aí, né, apesar de não ter a mão ali do Steve Harris na composição, essa já é bem Iron Maiden. Já tem bem o climão do Iron Maiden, já bem mais o estilo, né? É uma música já mais acelerada, com um refrão muito grudento, tá? Essa aí você acaba de ouvir e ela fica na cabeça mesmo, tá? Música bastante pegajosa, muito legal. Seguindo, Fortunes of War. Essa aqui, moçada, tem muitos climas, tá? Ela tem uma característica aqui que foi comum a muitas músicas desse disco aqui, tem um começo bastante lento e depois pesar e depois pegar velocidade mais lá pra frente, né? Então ela tem um arranjo de cordas maravilhoso no início, né? De baixo e guitarras, um vocal fantástico, tudo muito belíssimo. Depois ela pesa, ela volta a ficar mais lenta, vai pesadona assim, meio lentona. Depois ela pega uma velocidade lá pelas tantas e nas partes lentas ela chega a lembrar até o velho Rainbow dos anos 70. Por isso que ela até me emociona essa música, sabe? Ela lembra algumas passagens lentas lá do velho Rainbow da época do Ronnie James Dio. Uma coisa maravilhosa, uma faixa aqui memorável desse grande disco do Iron Maiden. Seguinte, Look for the Truth. Outra com um começo lento meio a la Manowar, sabe? O baixo lembra um pouco Defender, lembra do Defender do Manowar? É mais ou menos parecido, né? Mas essa aí já tem a assinatura do Iron Maiden, tá? Aliás, o vocal aqui é meio parecido com o do Bruce Dickinson até, sabe? Não é cópia, mas chega a lembrar um pouquinho, né? Depois ela fica mais rápida lá pra frente, pega uma pauleira maravilhosa, uma outra grande música aqui. Seguinte, The Aftermath. Essa aqui, moçada, na introdução, ela chega a lembrar um pouquinho algumas passagens de The Hand That Rocks the Cradle, do grande Black Sabbath, sabe? É assim, não é cópia, claro, plágio, nem nada disso. Mas ouvindo ela, eu me lembro um pouco daquela, em algumas passagens, né, mais lentas. Depois ela pega um pouco mais de velocidade, né, tem aquelas quebradas mais lenta, mais rápida, tal. Uma outra grande composição aqui desse disco. A próxima, Judgment of Heaven. Eu só vou dizer o seguinte, ó, que o céu julgue os que falam mal desse disco, tá? Outra música maravilhosa desse disco espetacular. Blood of the World Hands. Moçada, uma introdução até meio impensada pro Iron Maiden, sabe? Muitos efeitos, principalmente no baixo, nas guitarras também, mas principalmente no baixo. Depois, como de costume no disco, né? Entra uma parte mais acelerada, tem um riff meio oriental, outra grande composição, impressionante, meio épica, deliciosa de ouvir. 2AM, repete a fórmula, né? Início lento e depois acelera, só que essa aqui é bem grudenta também, sabe? Essa daquelas grudentas que ficam na cabeça. The Unbeliever. Olha, difícil de definir essa música, sabe? Ela tem, assim, muitas mudanças de ritmo, muitas quebradas, partes lentas, partes rápidas. Ela é praticamente, assim, uma síntese daquilo que foi feito no resto do disco, tá? Com aquelas variações de atmosferas, muito grande aqui, mas é outra faixa fenomenal. Então esse disco aqui, moçada, ele tem tudo que um grande disco de heavy metal e um grande disco do Iron Maiden deve ter. Então ele tem aqui grandes vocais, tem um baixo potente, preciso e bastante conspícuo, como é característico do Iron Maiden, grandes guitarras com grandes riffs, grandes solos, uma bateria também arrebatadora e arrebentadora, né? Grande performance aqui do Nick McBrain. É um disco fenomenal. Então, olha, ouça sem preconceitos. Esqueça que, mas esse aqui não é o Bruce Dickinson. Não é o Bruce Dickinson. O Bruce Dickinson não estava, é outro cara. E as músicas foram muito bem feitas pela banda e executadas por todo o grupo aqui, inclusive pelo vocalista. Então, quem conhece sabe bem o que eu estou falando. Quem não conhece tem que conhecer, porque é um grande disco de heavy metal. Mantenham-se pesados e até a próxima. Yeah!